Paz, saúde e prosperidade. Deus abençoe a sua vida, a sua casa e a sua família. Eu sou Wesley, mais conhecido como Pastor Wesley, e hoje eu trago um pouco de polêmica aqui para o canal. Vamos falar a respeito do pronunciamento do pastor Silas Malafaia, aonde pronunciou em um dos seus cultos que iria justamente expulsar alguns membros, que tivessem a atitude ali justamente de se divorciarem e que casarem novamente. Vamos avaliar justamente se isso é uma doutrina aonde está pautada na palavra do Senhor e se temos verdadeiramente que seguir esse tipo de ensinamento, esse tipo de doutrina, sim ou não. Tá? Então, para não ficar somente nas minhas palavras, eu vou soltar o vídeo aqui, mas antes de eu soltar o vídeo do pastor Silas Malafaia, eu quero que você entenda que aqui eu não sou juiz do meu irmão, mas verdadeiramente eu estou pautado aqui na apologética. Eu devo praticar apologética. Todo cristão deveria praticar apologética. Não sabe sobre apologética? Assiste o vídeo que eu falei aqui, deve estar aqui ou aqui no card, sobre apologética, tá? Então, vem comigo, eu vou soltar o vídeo aqui do pastor Silas Malafaia fazendo esse pronunciamento, e aí depois nós voltamos para uma informação pessoal sobre uma avaliação pessoal sobre isso. Para prejudicar, porque na verdade essas pessoas fizeram isso por consentimento da liderança, entre os quais sou eu. Mas a partir de agora, dessa mensagem, eu estou trazendo um novo paradigma para essa igreja que eu sou pastor. Não tem nada a ver com as outras igrejas, eu não tenho nada a ver com os outros pastores. Eu quero declarar que a partir de hoje, nessa igreja, se um casal de crentes se divorciar porque não houve, porque não gostou da cara dela, porque está brigando, porque sei lá o quê, e não for, e se casar de novo, porque pode se divorciar, não vou divorciar, vou ficar aqui sozinho, porque é dificílimo. Porque tem 3 tipos de pessoas que eu nem continuei a ler. Um que é eunuco, um que se faz eunuco, né? Um que é eunuco por questões de problemas até de saúde. São 3 coisas. Se faz. Agora, o cara que casou, depois vai dizer que vai, não, vamos divorciar, pastor, ela é crente, não tô afim, não dá mais, vamos divorciar, vou ficar quietinho. Ok. Você vai se divorciar? É isso que você quer? Não tem perdão? Então você vai ficar sem casar. Porque agora, aqui nessa igreja, se alguém se divorciar, a não ser com a cláusula de exceção de infidelidade, e contrair um novo matrimônio, eu vou excluir do rol de membros dessa igreja. Vai ser membro aonde quiser, porque Deus não vai me imputar a culpa por omissão. Estou avisando aos membros da ADVEC: se você amanhã se divorciar da tua esposa, que é crente em Jesus, e que você é crente, e que se houve infidelidade, eu vou tentar ajudar, porque há perdão, mas não teve jeito, você quer se divorciar e contrair novas núpcias, porque é infidelidade, continua como membro da igreja. Quer se divorciar de um crente, porque não está dando certo, porque eu não estou gostando, por causa do hálito dela, porque ela acorda de manhã horrorosa, sem a maquiagem, sei lá que inferno é, e você contrair novas núpcias, eu vou te excluir do rol de membros dessa igreja, porque você vai ser um adúltero. Esses 10 dias que eu estou estudando isso, o Espírito Santo tem falado comigo. Eu te levantei como uma voz profética. Eu não te levantei para você falar o que o povo quer ouvir. Eu te levantei para você falar o que o povo precisa ouvir. Eu não tenho compromisso com lógica. Eu não tenho compromisso com costumes da sociedade. Eu tenho compromisso com as leis do reino de Deus.
Bom, eu acho que já foi o suficiente para poder a gente entender o que ele quis passar, tá? Você vê que no finalzinho ele coloca essa doutrinação como sendo lei de Deus. E aí a gente precisa ponderar. Eu acho que todo cristão, quando ele começa a congregar muito intensivamente, ele começa a perder a sua sanidade de questionamento, né? O princípio da filosofia é isso, né? Perguntar por quê, para quê, né? Então, muitas pessoas que começam a congregar, muitas das vezes, acabam confiando demais no seu líder e acaba se esquecendo de questionar verdadeiramente, será que isso tem embasamento bíblico? Será que verdadeiramente isso é uma prática coerente com os ensinamentos das leis de Deus, já que ele pronunciou ali sendo leis de Deus, ele tem compromisso com as leis de Deus. Vamos entender essa complexibilidade. A primeira questão aqui é que nós temos duas coisas para ser tratada nesse vídeo, né? A primeira é a expulsão, né? A expulsão de alguém, tá? Do hall de membros, né? Então, a expulsão congregacional de alguém. A segunda coisa é até mais complexa, é sobre justamente você se divorciar e poder justamente casar novamente. Então, eu vou falar especificamente nesse vídeo sobre a expulsão, tá? Porque a segunda questão, que é a questão da separação e do casamento novamente, eu vou fazer um vídeo especificamente sobre isso, porque é bem extensivo o assunto. Teve citações de Jesus que disse justamente que não era assim no início, né? Enfim, tem muita complexibilidade acerca desse assunto, o vídeo vai ficar muito extensivo. Então eu vou tratar aqui primeiramente só a questão da expulsão, tá bom? Então vamos lá. Em 1 Coríntios, capítulo de número 5, nós vamos ver a base a qual o apóstolo Paulo dá justamente para a igreja de Corinto para expulsar alguém. Então você vai ver já no livro de 1 Coríntios, capítulo 5, o apóstolo Paulo dizendo justamente que a pessoa, né, que casar com a mulher do seu pai, né, ou então aqueles que praticam justamente atos como esses na congregação de Corinto, deveria ser expulso. Tá? Então você já vai ver justamente o apóstolo Paulo instruindo a igreja de Corinto dessa forma. Tá? Existe uma citação bíblica também no Antigo Testamento que dava embasamento para isso. Tá? Se encontra em Deuteronômio 22, capítulo de número 30. Tá? Capítulo de número 22, versículo de número 30. Então, fala justamente sobre isso. Se você não pode casar com a mulher do seu pai. E também não pode descobrir a nudez do seu pai. Então, a gente tem dois pontos aqui em Deuteronômio. Olha como é que eu estou me aprofundando e aí cada vez mais tem coisa para falar, né? Então, assim, em Deuteronômio capítulo 22, fala que você não pode casar com a mulher do seu pai e também não pode descobrir a nudez do seu pai. Quer dizer, se o seu pai ficar doente e você não consegue tratar dele, né? Porque verdadeiramente havia essa situação no Antigo Testamento. Então você começa a ver que quanto mais mexe, mais tem coisa para mexer, né? Então vamos voltar para a parte da expulsão. O apóstolo Paulo ele vai instruir dessa forma porque ele via justamente que a congregação estava sendo maldita, né? Estava sendo mal falada entre o povo por alguém que estava justamente em uma situação complicada demais, né? No judaísmo tinha esse embasamento que você não podia ficar com a mulher do seu pai. E aí aquela pessoa verdadeiramente estava congregando ali, né? E aí aquela congregação estava sendo maldita, estava sendo mal falada, justamente por abrigar esse tipo de pessoa. Cara, especificamente, opinião minha, né? Do particular minha, eu vejo que o apóstolo Paulo ele participou de um tempo onde havia-se uma religiosidade, um fanatismo muito grande. E ali ele tentou agir da melhor forma possível para poder instruir a igreja mais coerente possível, né, com as práticas das leis de Deus, né? Mas vamos ver como é que o próprio Cristo ele tratou essa problemática. Vamos ver? Olha só, no livro de Mateus vamos encontrar justamente um ponto muito importante. Fala sobre Mateus 18,
Mateus 18, se eu não me engano, no verso de número 15. Mateus 18:15 diz que se o irmão pecar contra ti, vai até ele e repreenda. Se ele aceitar a repreensão, ganhou um irmão. Se ele não aceitar a repreensão, leve 2 testemunhas e o repreenda novamente. Né? E caso não chegue a convertê-lo novamente, você leve esse assunto diretamente à igreja. Olha, a gente vê justamente, eu como ministro, vejo isso acontecer muitas das vezes. As pessoas não praticam essa citação de Mateus, capítulo 18. Elas levam diretamente a circunstância ao pastor. Eu entendo a posição do pastor Silas Malafaia em tratar dessa forma essa problemática. A gente vê justamente que existem muitos líderes religiosos, pessoas que são ministros, né? Presbíteros, diáconos, evangelistas, missionários, enfim. Muitas pessoas que deveriam dar o exemplo, se separando das suas esposas e casando com pessoas mais novas, né? Simplesmente pelo fato de querer ficar justamente com uma pessoa mais nova, né? Tem muito problema nesse casamento, beleza, vou jogar fora, né? Vou sair fora e vou pegar uma outra pessoa mais legalzinha pra mim, enfim. Você sabe o que eu tô querendo dizer, né? Então, assim, essa prática acontece no nosso meio, né? E ali, de uma certa forma, o pastor Silas Malafaia está justamente tentando moldar para que isso não aconteça. Então, entenda justamente que a problemática que o pastor Silas Malafaia está tentando tratar, tá? E isso verdadeiramente acontece no nosso meio, tá? Mas é uma forma justamente que as pessoas têm de totalmente incoerente da palavra de Deus, né? A própria palavra do Senhor diz que ele não criou o divórcio, né? Não era assim no início. Ele criou Adão e Eva e ele disse que eles dois seriam uma só carne. Então você vê justamente que Deus, ele tem um amor, né? Ele tem a predominância de juntar duas pessoas e que essas duas pessoas fiquem juntos ali até o final de suas vidas. Então o interesse de Deus é na união e não na separação, tá bom? Então vamos lá. Eu falei que eu ia falar sobre a questão de Cristo, né? Então, como Cristo tratou essa problemática? Como é que Cristo tratou essa problemática? Chega para ele uma mulher adúltera, né? Os fariseus levaram justamente uma mulher adúltera para ele e disseram, a lei de Moisés mande que nós apedrejemos ela. E aí o próprio Cristo disse, olha, aquele que não tenha pecado, que atire a primeira pedra. Então, os fariseus largaram justamente as suas pedras e foram embora. E aí aquela mulher, né, ficou totalmente espantada com esse tipo de ação, porque ela foi abraçada. E aí depois ela foi instruída. Como é que ela foi instruída? Mulher, aonde estão os seus acusadores? E ela disse, foram embora, Senhor. E aí ele disse, nem eu também te condeno. Vai e não te repreende e não comete mais esse pecado, enfim. Então você vê justamente 3 coisas que Cristo tratou aqui. Primeiro foi abraçar a causa. Jesus ali se comprometeu justamente em abraçar a causa. Ele abraçou a causa daquela mulher, né? Como vamos botar um advogado de defesa, ele aceitou a causa para poder advogar, digamos assim, né? Então ele aceitou a causa. Depois ele justamente tratou aqueles acusadores, né? E depois ele justamente instruiu aquela mulher. Então, como é que nós vamos praticar hoje em dia uma expulsão? Engraçado é que a gente vê justamente alguns pastores fazendo discursos bem quentes, né, na hora de atrair, né? Ele diz, vinde como estás. Ele disse, Jesus te ama e eu também, né? Eles fazem uma visita lá na igreja, mas quando o camarada chega, ele tem que se transformar, ele tem que se moldar ao perfil da visão daquele pastor, entendeu? A igreja, vamos botar assim, o discurso, quando é para atrair, a igreja é de Deus, Deus é que manda nessa igreja, Deus que construiu, Deus que manda aqui, é o Senhor que manda aqui, mas verdadeiramente quando você não é moldado no perfil daquela pessoa, no perfil da visão de Deus daquela pessoa, né, do líder,
Deus já não está mais no negócio, né? Não é Deus mais que manda ali, é a pessoa mesmo que manda, né? Então, não, porque Deus me deu essa visão, você tem que seguir dessa forma. Se não quiser, a porta da serventia é a porta da casa, né? A porta aberta é a serventia da casa. Enfim, é justamente dessa forma que esses líderes tratam essas pessoas, né? Eu falo isso por experiência própria. Quantas vezes fui congregar em algumas igrejas e só mesmo por refutar uma coisa bem complexa, como às vezes vamos supor o dízimo, né? Pastor, olha, tem essa obra pra gente fazer aqui na igreja e só o dízimo que eu dou, verdadeiramente a gente já consegue fazer essa obra aqui. E aí o pastor falava assim, não, porque a gente vai ver isso, não sei o que e tal. E aí depois ele falava, não, vamos levantar uma oferta específica para isso. Quer dizer, o dízimo e a oferta que era arrecadado justamente para fazer aquele tipo de ação, não era feito, entendeu? Ele queria levantar uma oferta específica para aquilo. Quer dizer, você já começa a ver algumas coisas. E aí é justamente aquele conceito que eu falei lá no início. Algumas pessoas acabam perdendo esse senso, né? Quando ele começa a congregar, começa a perder aquele senso de questionamento, se é certo ou errado. Olha, o apóstolo Paulo foi pregar numa igreja, né, numa comunidade, onde as pessoas faziam justamente esse questionamento. E ele levou essas circunstâncias, né, de forma coerente. Ele falou, não, esse povo aqui, esse povo correto. Estou até me esquecendo qual é o nome do povo específico. Depois eu posso até citar aqui na descrição. Enfim, a gente vê justamente que o próprio Cristo, ele abraçou o adúltero. E ele depois instruiu o adúltero. Então você vê, né, a mulher adúltera, né? Então você vê como é que nós devemos praticar. Porque como nós vamos seguir, às vezes, os ensinamentos dos homens, ou vamos seguir o ensinamento de Cristo. Vamos ver o que a própria parábola no Novo Testamento, Mateus capítulo 13, fala sobre o joio e o trigo. Fala que o próprio Cristo, né, que o próprio ceifeiro fará a separação do joio e do trigo. Não é a gente que tem que fazer a separação do joio e do trigo, porque o joio e o trigo vão crescer juntos. Independente se você expulsar uma pessoa específica, expulsar outra pessoa específica, e aquelas outras pessoas que você não sabe o que passa na vida delas. Entendeu? Então, assim, totalmente incoerente você fazer essa separação, você expulsar alguém. Vamos adotar o princípio do próprio Cristo. Vamos abraçar aquelas pessoas que estão sofrendo por esse tipo de circunstância. Vamos instruir qual é a melhor forma que ela deve agir e como ela deve agir. Mas se ela não seguir, se ela seguir ou não seguir, isso é uma particularidade dela. O que cabe a cada pastor, o que cabe a cada bispo, a cada líder de célula, a cada pessoa que está liderando, é a seguinte questão: é de instruir, de aconselhar e não de impor. Porque nem o próprio Cristo ele fazia imposição das suas próprias regras e fazia descer a goela abaixo, né? Ele falava justamente para aquelas pessoas que estavam ali. Se aquelas pessoas iriam praticar isso, por exemplo, o jovem rico. O jovem rico enfadigou justamente Jesus acerca disso. Eu quero herdar o reino dos céus. E aí ele começa a falar, seguir as leis de Deus. Não, mas as leis de Deus eu sigo e tal, e tal. Aí ele começa a ver justamente algumas coisas que precisava ser moldada naquele jovem rico. Porque era justamente sobre a sua herança, né? Então, despeça a sua herança e dá aos pobres, e depois siga-me. Provavelmente esse rapaz ia ser um dos apóstolos, né? Mas infelizmente ele se recusou. Então você vê justamente a circunstância qual eu queria tratar com você aqui. Então, assim, na minha opinião, na opinião desse humilde servo de Deus, também ministro da palavra do Senhor, nós não devemos expulsar nenhuma pessoa. Nós devemos abraçar, nós devemos instruir essa pessoa no caminho da verdade. Então, se você gostou desse vídeo, se você me acompanhou até aqui, quase 20 minutos de vídeo, eu quero te convidar a curtir esse vídeo e a compartilhar com o maior número de pessoas, tá bom? Eu tenho meu site também chamado
pastorwesleychaves.com.br. Lá também tem muitas coisas legais, quiz, mentoria, cursos. Vai ter muita coisa legal no meu site. Eu quero te convidar a você acessar www.pastorwesleychaves.com.br. Eu te espero lá e muito obrigado por você assistir até aqui. Deus vai me usar para falar na sua vida, em nome de Jesus. Que a paz e a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que as doces consolações do Divino Espírito Santo seja sobre a sua vida, que aguarda a vinda do Messias. Fique na paz, fique com Deus e até a próxima.